Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2. Glória a Deus. Amém. Você já deu bom dia para o irmão que está ao seu lado aí? Abençoou a vida dele? Bom dia para esse irmão que está ao seu lado. Amém. Glória a Deus. Aquele sorriso de domingo pela manhã, daquela pessoa que foi salva e vai para o céu. Amém? Amém? Só sorrir assim quem tem salvação, irmão. Amém? Mesmo que tenha dias difíceis, mas a gente tem uma eternidade diante de nós. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Abacuque capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Eu quero orar para nós prepararmos realmente o nosso coração e permitir que o Espírito Santo de Deus não só alcance os nossos corações, mas permitir que a nossa mente seja tomada a ação do Espírito, cativa a ação do Espírito, para que os nossos pensamentos não fiquem assim vagando, né? Amanhã é segunda-feira e é possível que você já está preocupado com o dia de amanhã. E o Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus disse que fala assim para a gente não se preocupar com o dia de amanhã. Então vamos focar nesta manhã, que estamos na presença do Senhor, e permitir que Ele fale aos nossos corações. Amém? Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por este culto, obrigado por este tempo na casa do Senhor, onde estamos reunidos como filhos em torno da sua mesa, na presença do Senhor. Que nós pedimos é que o Senhor, pelo Teu Espírito, alcance não só os nossos corações para que eles possam receber a Tua palavra, mas que também haja uma ação nas nossas mentes, para que as nossas mentes sejam tomadas cativas à ação do Teu Espírito. Que nada roube, ó Deus, que nenhuma preocupação ou nada nos tire, ó Deus, de estarmos atentos ao que o Senhor quer comunicar e falar aos nossos corações, de tal modo que verdades se estabeleçam em nosso coração, para que possamos andar segundo essas verdades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, queridos. Abacuque capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4 diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém. Queridos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos nos deparar com verdades das Escrituras, como o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38 fala que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que avançam por fé. E nós vamos encontrar, por exemplo, Hebreus capítulo 11, também no versículo 1, ele vai falar que a fé é o firme fundamento, é a certeza, né, das coisas que nós não vemos, mas esperamos que se concretizem. E também no versículo 6 a gente vai perceber que a palavra do Senhor vai dizer que Deus se agrada daqueles que invocam o nome dele por fé, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam em fé. Então a gente vai perceber pelas Escrituras que nós vamos nos deparar com muitas verdades a respeito da fé. E nós sabemos que Hebreus capítulo 11, todo ele está recheado de homens e mulheres de Deus que viveram por fé. E nós vamos perceber que está escrito assim: pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé os homens do rol da fé de Hebreus 11, eles alcançaram vitória, apagaram o poder do fogo, venceram tribulações, alcançaram promessas pela fé. Então diga para o seu irmão: é pela fé, meu irmão. Fala para ele: é pela fé. E quando nós olhamos para o que está escrito em Abacuque capítulo 2, eu quero tratar a respeito com você nesta manhã, compartilhar o seu coração algumas verdades que eu encontro nesse texto de Abacuque. E isso vai abrir, eu creio que poderá abrir os nossos olhos, né? Eu quero extrair aqui alguns princípios, algumas verdades que vai ajudar com que eu e você
possamos nos comportar como Abacuque se comportou, porque havia uma demanda. O texto, ele começa dizendo no versículo 1, no final do versículo 1, ele fala sobre a minha queixa, ou aquilo que tem dominado meu coração, aquilo que tem trazido talvez uma preocupação, aquilo que tem trazido talvez uma dúvida, né? Então ele diz que ele vai se colocar na torre de vigia com um propósito, para obter uma resposta de Deus a respeito da queixa que havia no coração dele. É possível que cada um de nós, nas suas diversas situações e contextos da vida, cada um de nós temos queixas, cada um de nós temos situações, contextos, né, do qual nós precisamos obter uma resposta, uma direção, uma clareza da parte de Deus, para que por meio dessa resposta, né, dessa clareza, dessa direção, nós alcancemos em fé aquilo que queremos viver. Amém? Amém? Então, o que eu quero compartilhar no seu coração, o tema da minha mensagem é olhos da fé. Olhos da fé. A fé, ela tem uma visão. A fé, ela tem um alvo, ela tem um objetivo, ela tem um propósito. A fé, ela não nos engana. Eu costumo dizer que a fé é como um caminho muito bem pavimentado para eu chegar ao meu destino, ou aquilo que eu me propus a alcançar. Pela fé você vai andar num caminho que não haverão tropeços, que não haverão percalços, que não haverão buracos. A fé é um caminho pavimentado pela verdade da palavra de Deus, para que alcance os meus planos, os meus propósitos, segundo a vontade de Deus. Amém? Sabe, na fé não há dúvida, na fé não há incerteza, na fé não há, como eu disse, buracos no meio do caminho. Pelo contrário, a fé me dá capacidade, me dá graça para poder superar as adversidades, os obstáculos, os contextos da vida, para que eu alcance aquilo que Deus me chamou para alcançar. Amém? Você está comigo aqui? Sabe, queridos, quando a palavra do Senhor diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. É exatamente isso que Abacuque entendeu. Ele entendeu que a única maneira dele alcançar aquilo que estava a dominar o coração dele, aquilo que estava a preocupar, aquilo que talvez era uma circunstância, ele entendeu que o único modo é obter uma resposta da parte de Deus para que ele pudesse andar segundo aquela resposta. Não há como nós olharmos para esta escritura, para o que Abacuque está a nos dizer nesta manhã a respeito das escrituras, que não nos faça perceber verdades como essa, ou que deve nos fazer perceber verdades como essa. Ou seja, quem desenvolver olhos da fé, olhos de fé, perceberá que não se deve abandonar a torre de vigia. E quando eu falo torre de vigia, eu estou falando de um lugar de oração. Lugar de oração. Amados, nós cristãos precisamos compreender, perceber que a oração na vida do crente é um lugar de permanência, não só de passagem. Você precisa aprender que para que a sua vida cristã se desenvolva, para que você cresça em entendimento da pessoa de Deus, para que você cresça e alcance a vontade de Deus, para que você possa viver uma graça operativa em sua vida, a oração deve fazer parte da sua vida cotidiana. Amém? Não tem como, queridos. Quando nós negligenciamos o lugar, como disse Abacuque, da torre de vigia, nós podemos correr sim o risco de sermos atingidos por Satanás, que é o inimigo da nossa alma. Bem, a figura aqui é muito clara. Todo o exército, ou toda a cidade fortificada, ele tinha ali uma torre de vigia. E a razão pela qual aquela torre de vigia era colocada estrategicamente é para que ele pudesse enxergar mais adiante, ou conseguir enxergar o inimigo se aproximando. Então ele estava num lugar específico, um lugar tático, para que a visão, para que ele pudesse observar, enxergar, perceber se o inimigo estava vindo em direção à cidade fortificada com o intuito de atacá-la, de atingi-la. Então Abacuque está a descrever aqui que todo soldado, ou todo exército, ou toda cidade fortificada precisava de pontos estratégicos
para que um vigia ali estivesse para observar o que estava em torno daquela cidade. E a razão pela qual ele está ali é se colocar como uma sentinela, prestando atenção para ver se o inimigo não está a vir. Oração nada mais é que um lugar de se pôr como vigia, um lugar de se pôr para perceber se haverá ataque do inimigo, para perceber se o inimigo não está espreitando, para perceber se o inimigo não quer nos alcançar ou nos atingir de alguma maneira. E nós precisamos entender que não há como haver relacionamento com Deus, ou um relacionamento com os valores e princípios da palavra do Senhor sem oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. E é por meio da vida de oração que os nossos olhos acabam por se tornar, ou acaba por ser habilitados com uma visão de fé, ou enxergarmos de maneira clara o que Deus tem para as nossas vidas, ou efetivamente nos fazer andar em fé, com olhos de fé. Eu creio que Deus tem um lugar melhor, maior, abrangente para a minha vida, porque Ele é fiel, amém? A oração é definitivamente o lugar mais seguro para se estar, pois é nela que portas e caminhos se abrem. Queridos, o lugar mais seguro para eu e você, para nós estarmos, permanecermos, é a oração. Porque é na oração que as portas se apresentarão, é na oração que os caminhos se apresentarão. É ali que Deus vai trazer a direção, é ali que Deus vai abrir a porta, é ali que Deus vai falar, é ali que Deus vai comunicar, é ali que Deus revelará a graça dEle, é ali que Deus colocará no seu coração valores, verdades, certeza e convicção para você alcançar aquilo que você tem como uma queixa, tem como um sonho, tem como um objetivo, tem como um alvo, ou seja, permaneça na oração. Que a oração não seja só um lugar onde você passe, mas seja um lugar onde você permanece. E nós precisamos entender essa didática, essa dinâmica da parte do Senhor. Quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, Ele vai nos ensinar lá no capítulo 6, sobre oração. Ele diz que aquele que tem olhos de fé, ou aquele que desenvolve olhos de fé, uma capacidade de ter fé e de crer no que Deus quer dar, ele diz que ele vai permanecer num lugar, batendo, pedindo, buscando, até que a resposta venha. Muitas vezes, queridos, talvez você já tenha se deparado com situações na sua vida, ou com contextos na sua própria vida de demandas, em que a resposta ou aquele contexto não mudou, não alterou, porque talvez você não permaneceu batendo, não permaneceu buscando, não permaneceu clamando com mais tempo. Olha o que Abacuque nos ensina aqui, versículo de número 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o. Muitas vezes nós queremos que as respostas da nossa oração seja como cozinhar um miojo. Quem sabe aqui que é um nissim, um miojo, ou como é que é o nome que chamamos aqui em Portugal? Como é que é? Noodle. Muitas vezes nós nos comportamos na nossa vida espiritual como uma oração tipo noodle. Nós queremos que em 3 minutos esteja pronto. Irmão, deixa eu dizer para você, há momentos nas nossas vidas que as nossas orações não serão como um noodle, ou como um nissim miojo. Há momentos nas nossas vidas que Deus vai fazer assim, ó, sim, mas há outros que Deus vai trabalhar o nosso coração de fé, a nossa visão de fé, a nosso fortalecimento interior, a nossa perspectiva a respeito do que Ele quer fazer. Por quê? Porque Deus, Ele não tem uma visão pequena como nós temos. A visão de Deus sempre é maior do que a nossa. Você está comigo aqui? Então, há coisas que Deus quer levar você a viver que Ele não vai construir no seu interior assim, como um noodle, de 3 minutos fica pronto. O jovem sabe disso quando tem fome, não é não? Pega um nissim miojo, 3 minutos está pronto, você matou sua fome. Mas há momentos nas nossas vidas que Deus quer construir uma perspectiva no nosso interior. Ele quer fortalecer a nossa visão de fé. Ele quer desenvolver uma habilidade de ter olhos de fé que vai para além do instantâneo.
vai além do momentâneo. Ele tem a ver com uma corrida que não só me abençoa no agora, mas impacta na vida dos outros também. Porque isso gera um testemunho para abençoar a outros. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que Deus faz na sua vida, ou tudo que Deus vai fazer na sua vida, não só vai impactar você, mas você precisa entender que esse impacto causado em ti também deve impactar a outros, porque isso é um testemunho. Então deixa eu te dizer, desista de querer respostas rápidas. Entenda que é melhor você pegar o caminho da espera, muitas vezes, para Deus construir uma estrutura de fé no seu coração, porque Ele vai te levar a viver coisas maiores. Agora, se tu quiseres o que é mais rápido, Ele até pode te dar, mas quando o desafio se tornar maior, você não desenvolveu robustez espiritual para encarar daqueles desafios, e você vai desistir. Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso. A oração é um lugar de permanência, não é um lugar apenas de passagem. Sabe, você precisa perceber isso. Eu tenho que viver isso. Nós, como igreja, a igreja, nós cristãos, precisamos entender que o nosso lugar é nos colocarmos na torre de vigia, como Abacuque nos ensina logo no versículo de número 1. Por quê? Porque é nesse lugar de permanência, de desenvolver esses olhos da fé, que é aonde Deus vai falar conosco. O texto diz assim, né, no versículo 1 ainda, que Ele vai colocar sobre a fortaleza, vigiar para ver o que Deus dirá. Para ver o que Deus dirá. Então, um lugar de oração, do desenvolvimento dos olhos da fé, é um lugar de permanência, porque Deus fala. Vira a pessoa do seu lado e diz assim: Deus fala. Deus fala, irmão. Deus comunica. Deus revela. Deus se relaciona. Deus diz. Deus aponta. Deus quer falar a respeito do que está no coração dele para o seu coração. Deus quer. Esse é o Deus que nós servimos. Nós não servimos um Deus mudo. Ele tem boca e Ele fala. Ele tem boca e Ele dirige. Ele tem boca e Ele comunica. Deus fala, amém? Isso é uma coisa que nós precisamos acreditar, queridos. Deus fala. Fala com quem? Fala com quem o busca. Fala com quem clama a Ele. Fala com quem invoca. O texto das Escrituras diz assim: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Deus fala, Deus comunica. Então, a oração é um lugar de ouvir a Deus. Olha o que o texto diz em Abacuque 2:2, então: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. E aqui tem algumas verdades tão preciosas, algumas chaves tão preciosas no versículo 2. Primeira chave: Deus, Ele vai falar. E quando Ele falar, grava em tábuas. Quando Ele fala sobre gravar em tábuas, eu não sei você, eu já disse em alguma outra vez, em algum culto, né? Vou reafirmar aqui, porque aqui a igreja agora é nova, então vamos falar aqui, já que é novo, a gente pode falar de novo, né? Eu não sei você, mas eu tenho no meu iPad, nas minhas notas, a minha lista de oração. E nesses dias a gente tirou uns dias de descanso e realmente, pela madrugada, o Senhor começou a ministrar o meu coração. E o Senhor falou comigo sobre fazer um caderno de oração. Eu nunca pensei que Deus ia me pedir uma coisa dessa. E o Senhor falou para mim: faça um caderno de oração, porque eu quero que você registre quando você vai começar a orar. E eu confesso para você, eu nunca me preocupei em fazer caderno de oração. Nunca. Quem aqui faz caderno de oração? Quem tem aqui algum caderninho de oração? Amém, glória a Deus. E Deus falou comigo: faz um caderno de oração, coloque ali o seu pedido de oração e coloque a data. E eu creio que Deus está querendo me ensinar mais uma vez sobre persistência. Mais uma vez sobre confiar nele.
mais uma vez, e saber que Deus quer interagir com os meus pedidos. E quando eu olho para a palavra, a didática de Deus é tão interessante, que o Senhor fala para Abacuque: grava sobre tábuas. O que ele está querendo dizer? Escreve qual é o seu pedido. Escreve qual é a sua demanda. Grava qual é a sua demanda. Escreve qual é a sua demanda. E não pare de clamar até que a resposta venha. Agora, o que eu entendo com isso? Que gravar em tábuas é para que sirva de memorial, ou um registro que não pode ser esquecido. Nós precisamos criar memoriais nas nossas vidas que não fiquem apagados ou esquecidos. O profeta disse assim: quero trazer à memória o que me dá. Quero trazer à memória o que me dá. Há momentos nas nossas vidas que nós precisamos voltar às folhas da vida da qual nós já passamos. A gente precisa voltar algumas páginas atrás, para encontrar as intervenções de Deus, a fim de estabelecer uma visão de continuidade, de que Hebreus 13:8 vai se cumprir de novo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e para sempre será. Você está comigo aqui? Você precisa escrever. Eu vou mostrar nas escrituras, irmãos, algumas coisas aqui um pouquinho mais à frente. Outra coisa que ele fala assim, né? Escreva, grava sobre tábuas para que possa ler. Eu creio que isso fala sobre algo estar claro, compreensível, entendível. É quando você escreve algo que você quer ver Deus realizando de maneira clara, objetiva, que se torna um memorial para trazer diante de Deus. Quantas vezes você viu os homens de Deus no Antigo Testamento, principalmente Davi e Moisés, os líderes do Antigo Testamento, você perceber a oração deles era assim: lembra, Senhor, lembra, Senhor, lembra, Senhor. Eu confesso para você que eu já fiz uso desse tipo de oração, faço até hoje. Há palavras proféticas. Quantos aqui já receberam palavras que apontaram uma vontade de Deus para as suas vidas? Quantos aqui? Palavras proféticas. E você fala: será que é comigo? Será que essa pessoa está ficando maluca? Ele está dizendo essas coisas aí, esses negócios são meio estranhos. Será? Por várias vezes, não poucas, diante do Senhor em oração, falando: Senhor, lembra daquela palavra? Senhor, lembra disso que foi dito? Senhor, lembra disso que o seu profeta liberou? Lembra disso que foi comunicado ao nosso coração? Lembra, Senhor, dessa direção que nos foi dada através de palavra profética? Lembra, Senhor, dessa palavra que o Senhor disse que faria acontecer? Muitas vezes eu vou diante do Senhor e digo: lembra, Senhor, não se esqueça. Não se esqueça de nenhuma das suas promessas, de nenhuma das suas palavras. Sabe, nós precisamos entender que às vezes é necessário nós escrevermos mesmo no papel. Isso é didático. Isso é didático. Escrever, talvez você vai escrever num papel, talvez você vai escrever no teu telemóvel, não sei onde você vai escrever. Mas deixa eu te falar aqui a respeito dessa didática, para colocar diante dos nossos olhos aquilo que nós queremos alcançar, aquilo que nós queremos buscar em Deus e obter pela graça de Deus o favor dele para com as nossas vidas. Agora tem uma coisa muito interessante. Ele diz assim, possa ler, ele diz: até quem passa correndo. Isso para mim está relacionado, né? Me faz perceber que o correr, ele está conectado com alguém focado. Eu estou correndo em direção de algo. Eu estou correndo a fim de buscar algo. Eu estou correndo a fim de alcançar algo. E o apóstolo Paulo, ele faz essa comparação, quando ele diz que assim como um atleta, ele se empenha para alcançar a vitória, para buscar, alcançar o destino final da sua competição, e receber ali o seu prêmio, assim deve ser a nossa vida cristã. A palavra do Senhor diz que nós temos um prêmio reservado para nós, está escrito em Filipenses capítulo 3.
O apóstolo Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado em Cristo Jesus, o prêmio da soberana vocação em Deus, o prêmio da soberana vocação. Há um prêmio reservado para a sua vida na eternidade, amém? Mas eu creio em prêmios que o Senhor quer nos dar hoje, agora, enquanto cá estivermos, enquanto estivermos a peregrinar nessa terra. Deus quer manifestar o favor dele. Eu creio que isso está relacionado com pessoas que estão focadas, mas também, mesmo na correria e atividades diárias, elas estão atentas às placas de orientação que Deus vai entregando. Olha, irmão, você sabe muito bem, quantos amam o GPS? Quantos amam o GPS no teu telemóvel, no carro? Quantos amam o GPS aqui? Irmão, você não vai para qualquer lugar sem GPS, sim ou não? Quantos caminhonistas nós temos aqui nessa manhã? Levanta a mão, você que é caminhonista. Olha lá, tem uns irmãos caminhonistas. Fica sem GPS para você ir daqui, não sei, a menos que você já conheça a estrada, mas você vai precisar do GPS para entrar em determinados lugares e de maneira específica. E há rotas que você não pode entrar com o caminhão em qualquer lugar. Há lugares proibidos. A questão de tempo, mas o fato é que quando nós temos uma vida de oração e quando nós temos a clareza daquilo que nós queremos buscar em Deus, isso se torna como de fato e efetivamente placas de orientação. Vira para a esquerda, vira para a direita, segue por esse caminho, não, esse caminho não entre, cuidado com isso, olha, tem um acidente na estrada, tem um carro estacionado. Ontem nós estávamos voltando de viagem e durante todo o percurso, sempre aparecia ali, cuidado, há um carro na berna, há um carro na berna, há um carro na berna, ou seja, orientação. Quando nós nos colocamos na torre de vigia, no lugar de oração, o Senhor vai nos dar orientações. E mesmo na correria da sua vida, mesmo na dinâmica da sua vida, mesmo no dia a dia do cotidiano, das preocupações diárias, você nunca perderá a direção, porque Ele sempre vai estar ali pelo Espírito dEle para te conduzir, amém? Outra coisa que eu aprendo a respeito dos olhos da fé, é que a oração, que é o lugar onde de fato a visão do Senhor vai nos ser entregue, ou a visão é nos dada, e isso é muito interessante. E como falamos aqui, eu quero mostrar para você, como essa didática, ela existe há muito tempo, desde o Gênesis, colocar diante dos olhos, algo que nós queremos alcançar. E como isso altera o que é natural. Como isso de maneira poderosa e soberana altera aquilo que é natural. Por causa de uma visão de fé. Vem comigo para Gênesis capítulo 30. Eu quero mostrar para você como um homem teve um discernimento espiritual. E ele aplicou isso no que é natural. E como esse natural foi alterado. Gênesis capítulo 30, no versículo 37 a 39. Provavelmente você conhece esse texto. Mas eu quero mostrar para você e defender aqui que nós precisamos de olhos de fé. Nós precisamos de olhos de fé. Nós precisamos permitir que o Senhor construa uma visão muito mais além. Muito mais à frente. Gênesis 30, 37 diz assim: tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim, escorchadas ou ali apertadas, ajuntadas, colocadas diante dos olhos, vamos lá, do rebanho, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. Concebiam o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. Queridos, olha que interessante essa dinâmica. Você conhece a história entre Jacó e Labão.
Labão era sogro de Jacó. E ele trabalhou 7 anos a fim de se casar com uma filha. Só que Labão fez o quê? Não lhe entregou a filha que amava, entregou a outra. E aí a Bíblia diz que ele trabalha mais 7 anos pela filha amada. E quando ele conclui tudo isso, Labão sempre queria de alguma maneira passar a perna no genro. Sempre ele queria de alguma maneira prejudicar a Jacó. Então ele teve um entendimento. Ou seja, o entendimento foi: vamos fazer o seguinte, para que tu não aches que eu estou aqui a pegar do seu rebanho, então nós vamos separar os rebanhos. Os meus rebanhos serão diferentes do seu na lã. E esses rebanhos diferentes do seu na lã serão meus. E eu vou separar, e os seus serão seus. O que Jacó faz? Coloca diante no lugar onde as ovelhas vinham beber água, colocam ali as varas listradas, para que elas viessem diante daquelas varas. Olha como isso é incrível. Algo natural é mudado por uma visão. Algo natural é mudado pelos olhos. Aquelas ovelhinhas vinham diante do bebedouro e a palavra do Senhor diz assim, presta atenção nisso. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Algo tão interessante aqui. Quando você entende que os teus olhos, a tua fé, a tua visão precisa ser exposta àquilo que você crê, você concebe. Você concebe. Você gera vida no seu interior. Às vezes, por nós não expormos os nossos olhos àquilo que nós queremos, aquilo que nós deveríamos buscar, aquilo que nós almejamos, no nosso interior não é gerado nada. Não é gerado expectativa, não é gerado ambição. Ambição, quando eu falo aqui, irmãos, é no bom sentido, porque a gente precisa entender que a ambição, ela não é má. Ela só é má, e o apóstolo Tiago descreveu isso, ela só é má quando ela é para o nosso próprio deleite. Quando ela serve para um propósito segundo a vontade de Deus, ter ambição agrada o coração de Deus. Você está comigo aqui? Romanos capítulo 12, versículo 3. Não pense de si além do que convém, mas com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. O que o texto está dizendo? Está falando sobre equilíbrio. Ele diz, pense com moderação. Ele fala, não pense de si além. O que ele está falando? Não seja arrogante, soberbo, metido ou presunçoso, né? Seja equilibrado. Mas ele está dizendo, não é para você pensar além, mas ele também está dizendo, não é para você pensar a quem. Porque é uma medida de fé que Deus repartiu. E nessa medida de fé, construa a visão de fé para que você alcance e experimente o favor de Deus. Você está comigo aqui? Sabe, Jacó, ele teve esse entendimento. Ele colocou diante dos olhos da ovelha algo natural, que se transformou em algo poderoso e o fez prosperar muito além do que talvez ele imaginasse. Às vezes nos falta essa graça ou esse entendimento, e eu acredito que isso só é dado quando nós estamos na presença do Senhor, ou seja, na torre de vigia, permitindo que Deus gere em nós essa compreensão de uma visão que vai além do nosso campo de ação. Queridos, você tem que entender o seguinte, que você serve um Deus que criou o universo. Você serve um Deus que criou o universo. Irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Seu marido talvez não tenha te agradado em algumas coisas. Visão de fé nele. Vai para oração, coloca ele diante do Senhor, do altar de Deus, e deixa Deus trabalhar o seu marido. Não brigue com ele não. Dura coisa cair na mão do Senhor. Entrega ele na mão do Senhor, que Deus vai ajustar o rapaz. Você fica lá brigando com a louça que ele não lavou, com o pano que ele não passou, né, com a joia que ele não te deu. Põe ele no altar de Deus.
Você vai ver se ele não endireita rapidinho. Ô pastor, você está me entregando aí para minha esposa? A irmã está meia goteira na casa? Fala, Deus. A irmã anda gotejando demais na casa? Vai para o Senhor, entrega ela para o Senhor, fala: Jesus, estanca esse buraquinho que está na irmã que está gotejando demais, arruma esse telhado dela aí que está pingando muito aqui em casa. Jesus vai lá arrumar o telhado dela. O filho está rebelde, se nem a vara está resolvendo, vai para Jesus, entrega ele para Jesus, para você ver se ele não endireita rapidinho. Jesus já logo quebra um pé dele, um dedo, uma mão, alguma coisa assim, e ele vai voltar rapidinho para casa pedindo perdão para o pai e para a mãe. Hã? Ué, filho pródigo, matou o pai no coração emocionalmente. Herança só recebe quando o pai morre, sim ou não? O que o filho pródigo fez? Não me interessa o seu amor por mim e nem o meu amor por ti. Dá logo a minha herança aí que eu quero ir embora viver minha vida. Quantos filhos às vezes estão falando essas asneiras para o pai e para a mãe? Ah é? Tchau e benção. Se é por falta de tchau, toque a malinha, vá. Vou lhe dizer uma coisa. No final da jornada da ambição dele, vai acabar tudo. Sabe para onde ele vai voltar? Para a sua casa, te pedindo perdão, se arrependendo. A gente precisa ter visão de fé, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, contra principados e potestades do mal. Enquanto você ficar lutando com seu filho, com a sua esposa, com o seu esposo, aqui nesse âmbito natural, nada vai mudar. Mas quando você coloca isso no altar de Deus, é Deus que entra e trabalha. É o Espírito Santo que entra e trabalha. Nós queremos mudar, irmão, mas a mudança acontece de dentro para fora. Mudanças apenas exteriores para atender uma cultura familiar, uma cultura social, não são verdadeiras mudanças, porque as verdadeiras mudanças é fruto de contrição, é fruto de arrependimento, é fruto de choro, não é fruto de cultura local ou social. Quando já está a história do Joãozinho aqui? Joãozinho era um aluno não tão dedicado, mas era um aluno bastante bagunceiro. Ele bagunçava a classe da professora Maria. E um dia, esse Joãozinho está a aprontar na classe, está tacando terror e tudo, as crianças entraram na vibe dele, de bagunça também. E aquela professora, então, com a autoridade dela, exerce a autoridade, manda todo mundo sentar, e Joãozinho, indignado, vai sentar na cadeira e senta com a cadeira com aquela cara de tipo assim: estou indignado, você não manda em mim, quem manda aqui sou eu tenho pai e mãe, você não tem autoridade na minha vida, e não sei o quê, e todo mundo sentou. Daí de repente Joãozinho levanta a mão assim: fala, Joãozinho. O professor já estava que não estava aguentando mais. Fala, Joãozinho. Joãozinho diz assim: professor, eu quero dizer uma coisa para a senhora. Eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou de pé. Às vezes a gente se comporta assim com Deus, irmão. Ó Deus, até que por fora até parece que eu sou um bom crente, mas por dentro eu estou bravo, revoltado, irritado. Eu acho que você não me ama e que você não tem o melhor para mim. Olhos de fé muda o nosso coração. Olhos de fé muda a nossa perspectiva. A oração nos transforma. Sabe, a oração é o meio pelo qual não só nós temos tudo que queremos de Deus, mas também é o meio pelo qual Deus tem tudo de nós. É ali que Deus vai pedir algumas coisas do nosso coração. É ali que Deus vai fazer conserto no nosso coração. É ali que Deus vai revelar a aliança dele conosco. É ali que Deus vai mudar as angústias, as tristezas, as chateações do nosso coração. Porque no lugar da oração, o coração quebranta, irmão. Porque o Espírito Santo de Deus move ali. A gente está chateado, a gente está bravo, o Senhor vem e trabalha. Agora, para finalizar, quem desenvolve esses olhos de fé, ou busca estar nessa torre de vigia, nesse lugar de oração, vai entender que é por meio da fé que nós vamos alcançar a vitória para tudo. É pela fé.
Hebreus capítulo 2:4 diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Porque ele acha que, o que é o soberbo? Ele acha que ele tem tudo e mais um pouco, né? Ele é o melhor, e os demais não são. O soberbo, ele se acha capaz, mas o texto diz assim: mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Eu quero ler o texto de Gênesis 15, também mostrando uma outra figura a respeito de Abraão. Ele diz assim: então conduziu-o até fora e disse: olhe para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe será, ele disse: será assim a tua posteridade, será assim a tua posteridade. Quando o Senhor traz Abraão da tenda, põe para fora e fala: quantas estrelas no céu? Você é que pode contar. O que é Abraão? O que o Senhor estava construindo em Abraão? Olhos de fé. Irmãos, Abraão e Sara não podiam ter filhos, sim ou não? Mas o Senhor estava colocando no interior deles uma visão para além do circunstancial. O Senhor estava fazendo com que eles enxergassem além do seu momento, além da sua dificuldade, além da sua impotência ou incapacidade. O Senhor arranca Abraão de dentro da tenda e fala: olha para o céu, conte as estrelas do céu. Ele diz assim: assim será a sua descendência. Aí eu lhe pergunto: quantos filhos Abraão teve? Quantos filhos Abraão teve? 2. Um era o da promessa. Do que Deus estava a falar? Deus estava literalmente a falar de uma descendência que ele geraria a partir dele, ou do potencial de fé que Deus estava gerando dele e que alcançaria gerações futuras? Deus estava mostrando para Abraão que se ele tivesse uma visão de fé, ele daria um filho, e a partir daquele filho, gerações e gerações e gerações se tornariam abençoados e filhos de Abraão. Você está comigo aqui? Mas às vezes a gente tem uma visão tão limitada que a gente só está pensando no nosso. Só está pensando no nosso. E deixa eu lhe dizer, querido, se você continuar a pensar só no seu, você vai viver só esse nível medíocre e pequeno que a vida vai lhe imputar. Mas se você pensar no que Deus tem, você não só será abençoado naquilo que Ele tem para fazer, naquilo que você precisa agora, mas Ele vai fazer com que isso se torne um legado para gerações futuras. Deus não quer abençoar só você, Deus quer abençoar você e a sua bênção abençoar o do lado. Vira assim para o irmão que está ao seu lado: nós vamos profetizar algo. Diz assim: Deus vai me abençoar, porque Ele quer te abençoar. Agora fala não para sua esposa, fala para o irmão mesmo do lado agora. Que é fácil falar para a esposa. Agora fala para o irmão do lado: Deus vai me abençoar, porque Ele quer te abençoar. Amém? Você está comigo aqui? Nós vamos pensar assim. A bênção de Deus na sua vida não é só para ti, ela também vai transbordar para quem está do lado. E nós precisamos ter esse coração generoso. Mas a gente foi doutrinado a ser egoístas. Eu preciso pagar minha conta, eu preciso pagar minha renda, eu preciso ter o meu carro, eu preciso comprar minhas coisas, só eu. Aí nós nos tornamos como um mar morto, que a água entra e para aqui. Nós precisamos entender que o que Deus põe nas nossas vidas tem que entrar e sair para tocar outros também. Porque quando nós entendemos essa dinâmica do que Deus me toca, toca outros, Deus não vai parar de dar aquilo que nós queremos, porque nós sempre vamos transbordar para outros. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Você precisa tomar cuidado com o espírito que opera nessa nação. E o espírito que opera, tanto aqui, até mesmo no Brasil, são espíritos muito irmãos, que se relacionam. Às vezes é um espírito de medo, de incerteza, de dúvida. Deus não nos chamou para o medo, Deus nos chamou para a fé. Deus nos chamou para romper, Deus nos chamou para crer além. E foi isso que o Senhor fez com Abraão. Ele disse que a descendência dele seria grande. Mas nós olhamos para as escrituras e falamos: mas peraí, Deus, não faz sentido essa conta. O Senhor deu para o homem um filho só, e como é que a descendência dele ia ser grande? Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão.
Quantos são da fé? Você é da fé? Pergunta, você é da fé? Você é filho de Abraão. Você é filho de Abraão. Porque a descendência da qual ele referia, passaria gerações após gerações, chegaria em Cristo Jesus. Nós não tínhamos direito algum de entrar na salvação, mas em Cristo Jesus ele nos enxertou na videira verdadeira. E por isso Deus estava dizendo para ele: ó, Abraão, você está olhando só o filhinho que você quer agora? Eu estou olhando muito mais além disso. Esse filho é precursor de uma promessa muito maior que eu tenho para a sua vida. Através de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E todos aqueles que se entregarem em fé, se tornarem homens e mulheres de fé por meio do sacrifício de Cristo Jesus, esses serão considerados seus filhos, herdarão as suas promessas também, a sua bênção também, porque eu sou um Deus que é uma visão muito além daquela que você está a enxergar. Sabe, Deus fala isso a Abraão. E por último, olha como às vezes a nossa visão é pequena, e às vezes nós nos comportamos como alguns exemplos nas Escrituras. 2 Reis capítulo 6, versículo 15, se você não quiser ler, eu vou ler aqui na Abrir, eu já leio aqui para você. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, estão falando de Elias, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Olha, Geazi, o moço de Elias, sai da casa deles ali, e vai para um lugar e vê exércitos e exércitos e exércitos, e ele volta com temor no coração, com medo. Ele diz: Senhor, você não está entendendo, mas tem muita gente, é um exército enorme, eles estão a vir contra nós. E olha a resposta, né? Olha a resposta que Eliseu deu, Eliseu deu. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, ele viu que o monte estava cheio de cavalo e carros de fogo em redor de Eliseu. Amados, às vezes nós estamos como esse moço. Nós estamos olhando para os exércitos que nos cercam, as circunstâncias e os problemas da vida que estão a nos cercar, e isso está a nos atrapalhar em relação à visão que Deus quer nos dar. Nós precisamos pedir olhos de fé. Nós precisamos pedir olhos de fé. Sabe, nós precisamos vir para a torre de vigia e dizer: Senhor, dai-me olhos de fé. Porque, amados, se você manter os seus olhos fixos só naquilo que você está a ver na sua vida nesse tempo, você ficará paralisado. Porque isso tem o poder de te seduzir e prender a sua fé. A visão do elefante. O elefante é um animal muito forte. Muito forte. Mas é bem cedo que os caçadores pegam um elefante e prendem-os pelos pés. Ele vai se desenvolvendo com tamanha força, mas sempre preso pelos pés. E quando ele se torna aquele animal robusto, enorme, grande, e que há nele muita força para facilmente romper aquilo que prende ele pelos pés, ele não o faz, porque ele foi condicionado a acreditar que aquelas correias que prendem os pés deles é mais forte do que ele mesmo. Por isso você vai ver no circo os elefantes enormes, presos pelos pés, em cordas que facilmente, se ele desse um chutinho, estouraria, ou arrancaria aquela estaca do chão. Mas ele não faz, porque ele foi doutrinado a acreditar que ele é fraco. Deixa eu lhe dizer, Satanás opera esse tipo de trabalho no meio do seu coração, se nós permitirmos. Satanás coloca limitações na nossa visão.
É possível que na sua casa, na sua família, você tenha sido criado com limitações. Você viveu num ambiente familiar de pobreza, num ambiente familiar de a vida é assim mesmo, num ambiente familiar de que é melhor eu aceitar. Enquanto você permitir que essa doutrina conduza a sua perspectiva, você será como um elefante, mal comparando, com uma força interior poderosa dentro de si, o Espírito do Deus vivo dentro de você, mas preso, porque as suas crenças lhes fazem olhar para aquelas cordas e achar que que você não é capaz de rompê-las. Nessa manhã, eu estou aqui como profeta para dizer para você, o que habita dentro de você é maior do que o que habita no mundo. O Deus do universo. Mas você precisa permitir que os teus olhos sejam abertos. Você precisa permitir que Deus lhe dê uma capacidade de enxergar para além do que você está vendo. Porque Ele é um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, segundo o poder que opera em nós. A palavra poder usada é a palavra energeu, não é dunamis. Essa palavra energeu significa poder criativo de Deus para fazer algo através de alguma coisa que não existia, mas para trazer à existência, Deus pode. Romanos capítulo 10, quero convidar você a ficar em pé. Romanos capítulo 10. A palavra do Senhor fala sobre Abraão, e ele diz assim que Abraão creu, e por isso lhe foi imputado por justiça, segundo aquilo que ele creu. O Deus que traz à existência coisas que não são como se fossem. Nessa manhã, no seu coração, quais coisas foram enterradas por causa das incertezas da vida? Ou quais coisas estão diante de ti para que você possa alcançar, mas existem limitações na sua visão? Eu creio que o que Deus quer fazer nessa manhã é romper com as limitações, com as crenças erradas, com as crenças equivocadas, com uma visão que está sendo conduzida pelo que você está a ver, enxergar, mas não com aquilo que Deus tem para te levar e te mostrar. Abacuque está a nos ensinar nessa manhã, queridos. Permaneça no lugar da oração, até que a visão seja ampliada. Não desista, não pare, não duvide, não deixe Satanás parar você, prender os seus pés, prender a sua fé, mas tenha uma postura de coragem e de ousadia. Amém? Feche os seus olhos nessa hora, querido.